Tem algumas fontes minhas na Gávea, não são as mais próximas da diretoria do Landim. Então, eu vou falar isso com alguma reserva. Já dá um desconto, né? Vou dar um desconto. Não vou tratar como... essa é quente, não. Mas que comentam, eu acho difícil que você também não tenha ouvido falar nisso, que o Flamengo estaria já acertado com o Sampaoli. Que se o Vitor Pereira perdeu o Fla-Flu, que vem o Sampaoli. Porque continua aquela resistência absurda ao Jorge Jesus, e eles, então, o Sampaoli, é bom que se lembre, teve durante muito tempo prestígio com essa turma, né? Com a chamada Chapa Azul lá atrás. O Valim Vasconcelos, quando se candidatou a presidente... Sim, verdade. Bem lembrado. Um dos cabos eleitorais dele era a contratação do Sampaoli. A bandeira era o Muricy, tá? Né? E o Valim era o Sampaoli. Eu não sei, mas eu vou dar logo aqui a minha opinião, cara. Eu acho que o Sampaoli é um caos ambulante. Ele conhece futebol? Claro que ele conhece. Mas ele transforma os clubes onde ele treina em hospícios, em verdadeiros hospícios. Porque ele não para de pedir jogador, ele não para de pedir jogador, ele não para de trocar o time troca sem parar, troca. E no final a coisa fica uma zorra. E outra coisa, o Sampaoli não é, embora tenha feito um sucesso enorme na seleção do Chile, eu acho que foi o grande momento da carreira do Sampaoli, ele não ganhou mais nada. Ele não ganhou nada no Brasil. Ele fez um belo campeonato brasileiro com o Santos, mas ele perdeu para o Flamengo do Jorge Jesus, perdeu o título. Ele fez um trabalho razoável no Atlético Mineiro, mas também não ganhou nada. Ele passou pelo Olympique e pelo Sevilha, onde também não ganhou nada. Eu temo muito se o Flamengo optar por esse caminho. Mas tem alguns passarinhos verdes aí, dizendo, olha, se o Vitor Pereira cair, vai vir o Sampaoli. O Sampaoli já está fazendo plano já para mudar para Búzios, tem casa em Búzios, tem casa no Rio, não sei lá o quê. O que é que você acha e o que você ouviu disso, André? Assim, eu não ouvi nada, mas o mais lógico parece ser isso. Se o Vitor Pereira sair, o nome vai ser o Sampaoli, porque realmente tem relação com essa diretoria, e a gente sabe que a diretoria do Flamengo tem essas coisas, essa visão assim, um pouco conservadora, essa coisa tipo assim, a gente é um nome que a gente sempre quis, por exemplo, se ele for contratado pelo Flamengo, na hora da coletiva de apresentação, se tiver o Landim ou o Marcos Braz lá para falar, vai falar, a gente é um namoro de longa data e tal, desde 2016, 2015, 2016, e teve 2019, ele ficou aqui no Rio esperando, e foi mesmo, né? Aliás, 2020, ele ficou aqui no Rio esperando para ver se o Jorge Jesus ia embora, para ele pegar o time, e acabou que quando o Jorge Jesus saiu, ele já estava no Atlético Mineiro. Então ele sempre deixou isso claro, não sei se ele já falou isso numa entrevista, mas em off todo mundo sabe, o pessoal que conhece ele de Búzios fala que ele falava abertamente que queria treinar o Flamengo e tal. Então realmente eu acho que se o Vitor Pereira não conseguir os resultados e cair, o nome vai ser o Sampaoli, porque não adianta, esquece Jorge Jesus. Pode fazer lista de 1 milhão de assinaturas. A diretoria não quer por conta dos aborrecimentos que teve com ele. Assim, teve a decepção dele ter ido embora com o contrato renovado, depois teve a decepção de ter ido lá em Portugal e ele não ter voltado e fechado com o Flamengo, não ter saído do Benfica, não ter fechado o Flamengo. Eles ficaram chateados também com as coisas que ele falou na entrevista que deu para você, Renato. Então, e principalmente, eles querem que outro treinador dê certo para os méritos ficarem com ele, porque se o Jorge Jesus volta e ganha de novo e faz o time jogar muito, o mérito é do Jorge Jesus e eles vão ficar como os burros com sorte, como diria o Leverkusen, né? Então, a visão é essa. O Sampaoli é um nome que está aí disponível e que está rondando a cabeça dos dirigentes do Flamengo. A gente sabe como é isso. O Felipe Luiz foi contratado, isso falando de jogador, né? Felipe Luiz foi contratado porque o Landim ficou encantado com ele na Copa América. Já tinha tentado, né, no começo do ano. Ele falou que ia ver e tal, e depois com a Copa América isso ficou sedimentado. O Cebolinha também se destacou na Copa América, porque o Landim era o chefe da delegação, né? Da seleção. Embora a competição fosse aqui, ele era o chefe da delegação.
Então o Cebolinha foi muito bem, e aí ficou com o nome na cabeça, acabou contratando ele em baixa, lá no Benfica. Então, quer dizer, a diretoria trabalha muito com essa coisa. E eu acho que, dentro dessas obsessões que a diretoria do Flamengo gosta de ter, eu acho que o nome do Sampaoli deve estar lá na fila, e nesse momento deve ser realmente, eu acredito nisso, nessa sua fonte aí. Eu acredito que é bem o perfil da diretoria do Flamengo ter essa coisa de, o Sampaoli, deixa o nome, como se deixasse o nome anotado, e deixasse na geladeira, assim, na porta da geladeira, uma coisa, um nome para não esquecer. A diretoria do Flamengo trabalha muito assim. Eu acredito que o Sampaoli esteja nessa lista e realmente seja o número 1 para o caso do Vitor Pereira ser contratado. E em relação a ele, é isso. Ele vai querer contratação, vai bater de frente com o Marcos Braz. E o elenco vai ficar puto com ele, porque, pô, a gente tá aqui trabalhando, tem aqui o companheiro aqui, aí tá lá o cara, eu quero um, tudo bem, lateral direito até faz sentido, mas de repente ele pede um jogador de outra posição, e aí é companheiro de quarto, o cara que vai perder a vaga, digamos assim, é o companheiro de quarto de uma liderança do grupo. Olha o problema já se criando, e foi isso que aconteceu nos últimos trabalhos dele. No Atlético Mineiro ele teve esse tipo de aborrecimento lá, ninguém aguentava mais ele, porque era querer, ainda mais, tendo um mecenas, ele pedia contratação toda hora, e aí tem esse problema de bater de frente com o dirigente e o problema com o grupo, na gestão do vestiário, porque imagina, o cara está sempre insatisfeito com o elenco que ele tem, imagina o cara que está lá trabalhando todo dia com um técnico de cara feia, porque está achando que o companheiro dele é ruim, não serve e que tem que contratar. Então o Sampaoli realmente é uma loucura e é um barril de pólvora.